Você termina de atender aquele caso difícil e precisa fazer uma análise funcional sobre o que vem acontecendo nas sessões. E aí quando você pega o seu material, você se pergunta, será que eu estou fazendo análise funcional ou eu estou descrevendo o caso que eu tenho acompanhado? Hoje eu vou mostrar 10 critérios que você pode utilizar para saber se está fazendo uma análise funcional que de fato vai te ajudar a atender o seu cliente de forma mais efetiva. O primeiro critério é aquele mais básico do analista do comportamento. Defina o comportamento com clareza. Prefira utilizar definições que descrevam o comportamento como ele ocorre e evite definições muito amplas como ansiedade e crise emocional. O segundo critério é foque no momento presente. A análise funcional precisa descrever o que está acontecendo agora. O passado é importante e previsões para o futuro também, mas você tem que se perguntar o que mantém este comportamento acontecendo no presente. Terceiro critério é foque no que antecede o comportamento, bem naquela ideia de encontrar os fatores que criam condições para que o comportamento aconteça. Pode ser uma condição, uma pessoa, uma série de condições. Tudo isso vai te ajudar a entender onde e em que momento o comportamento está acontecendo. Veja que agora você tem a definição do comportamento e o momento que antecede esse comportamento. O quarto critério envolve identificar quais são as consequências para esse comportamento. O que é produzido depois da forma pela qual o cliente se comporta. O que ele ganha com isso, o que ele perde com isso, o que é mudado após a ocorrência do comportamento. Como quinto critério, nós temos a noção de função. Identifique a função do comportamento. Muitas vezes a forma do comportamento pode ser igual em diferentes clientes, mas as razões pelas quais esses comportamentos acontecem são muito diferentes. E a identificação dos antecedentes e as consequências vai te ajudar a sacar qual é a função daquele comportamento. Uma vez que nós identificamos a função, nós precisamos ter em mente que a função identificada é uma hipótese. Nós estamos fazendo uma hipótese sobre o porquê o comportamento acontece. Para testar essa hipótese, que é o sexto critério, você precisa recolher mais dados e identificar como o comportamento do cliente vem acontecendo ou está acontecendo dentro da sessão e quais foram as possíveis mudanças que surgiram após a implementação de alguma manipulação que você faz em intervenção para conseguir validar ou não a hipótese da função do comportamento. Quando você fizer a sua análise funcional, tenha uma linguagem clara, e esse é o sétimo critério. Porque a partir de uma linguagem clara, seus supervisores, colegas de supervisão ou outros profissionais que trabalham em conjunto vão conseguir entender o processo de análise funcional de forma muito mais adequada, o que vai favorecer a continuidade de uma intervenção eficaz. Evite utilizar aquelas palavras mirabolantes, seja simples e preciso. Na simplicidade e precisão da sua linguagem, o critério 8 está na identificação dos reforços e punições envolvidos no comportamento do cliente. Veja que nós passamos por um processo de identificação de antecedentes e consequentes. Agora, quais são as condições que mantêm? Quais são as consequências que mantêm? Quais são as possíveis consequências que reduzem a probabilidade do comportamento? Identificar punidores e reforçadores ajuda a entender como esse comportamento vai continuar ou não a acontecer em situações futuras semelhantes. Como nono critério, nós temos a utilidade da descrição que você está fazendo na intervenção ou no planejamento da intervenção. Uma análise funcional precisa fornecer informações que ajudem a realizar a intervenção, senão ela é somente uma descrição daquilo que vem acontecendo. Então, verifique o quanto as suas descrições tiradas a partir da sua análise funcional permitem com que você consiga produzir mudanças práticas na intervenção que você vem realizando. E o 10º critério é atualização contínua. O comportamento é fluido e a análise funcional também deve ser. Então, constantemente recolha dados, colete dados e atualize a sua análise funcional para que você consiga continuar olhando para o comportamento do seu cliente e intervindo sobre ele da forma mais efetiva possível e acompanhe com mais clareza os processos de mudança que acontecem na clínica. Espero que esses 10 critérios te ajudem a realizar uma análise funcional mais efetiva e também te deem um pouco mais de segurança na sua análise e naquilo que você faz para registrar os seus casos. Um abraço.